Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir o Evangelho do dia e de João 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram também: Vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada. Naquela noite já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, nós estamos nessa semana da 8ª da Páscoa da Ressurreição. Estamos vivenciando esse tempo bonito da ressurreição de Jesus. E aqui o Evangelho, os Evangelhos que nós vamos ouvindo essa semana, eles vão nos mostrando esse itinerário das aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. Começou lá com as mulheres, depois Maria Madalena, e assim foi indo com os discípulos de Emaús, e depois também com os discípulos reunidos lá na casa juntos, e agora esse momento de que nós estamos ouvindo hoje a Palavra de Deus, que nos fala sobre essa aparição que Jesus aparece na margem do lago de Genezaré, e diante de um momento em que os discípulos tinham saído para fazer uma pesca e nesta noite acabam não pescando nada. E quando eles voltam, para suas surpresas, eles se encontram com Jesus, que está na beira da praia, e pede para eles primeiramente se eles têm alguma coisa para comer, e eles respondem que não. E Jesus então os interpela para que eles lancem novamente as suas redes na água, e assim eles fizeram, e nós vimos aqui a grande quantidade de peixes que eles apanharam. É assim na nossa vida. Então, quando a gente está sozinho, dificilmente a gente vai conseguir aquilo que nós buscamos e procuramos. Mas quando nós permitimos que Jesus ele entre na nossa vida, mesmo diante dos nossos fracassos, das nossas frustrações da vida, com certeza Ele vai nos ajudar a gente ir se encontrando e encontrando também aquilo que nós procuramos. Encontrando o caminho certo também para que possamos assim caminhar na nossa vida. E aqui é uma prova disso, que os discípulos, enquanto estavam sozinhos, querendo fazer as coisas do seu jeito, nada pescaram. Lembrando também lá no início da missão deles, no início em que eles foram chamados por Jesus para serem
discípulos e depois se tornarem apóstolos, eles também, Pedro, Tiago e João e André, voltavam de uma pesca frustrada, decepcionada, que não tinham pego nada durante a noite toda. E de repente se deparam com Jesus, que vem ao encontro deles e desafia eles para lançarem as redes. E lá também eles pegam uma grande quantidade. Ali começa todo um processo novo na vida desses discípulos. E agora também é preciso também começar um processo novo, o processo da ressurreição. Antes eles começaram um processo de discipulado, de se tornarem discípulos de Jesus e de apóstolos, e agora como discípulos e apóstolos de Jesus, eles precisam fazer uma experiência do ressuscitado, para que esse ressuscitado possa os encorajar, os animar na missão para eles levarem essa boa nova. E é isso que eles vão se tornar depois desse encontro com Jesus ressuscitado, testemunhas de Jesus para o mundo, para as pessoas que eles encontrarem no dia a dia da vida deles. Então que nós também hoje, que estamos aqui nesses dias também fazendo a experiência da Páscoa da Ressurreição, possamos também estarmos abertos para nos encontrar com Cristo ressuscitado, para que Ele também transforme a nossa realidade e nos faça também a nós nos tornarmos discípulos e discípulas seus, corajosos, empenhados em testemunhar e anunciar o Evangelho a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.